Olá, deusas e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou Camila Demanque e hoje eu vou te ensinar 3 formas de utilizar a maquiagem colorida no seu dia a dia. Bora lá? Eu sei que muita gente vê maquiagens super coloridas na internet, nas redes sociais, e pensa, eu acho lindo, mas como que eu vou usar isso no meu dia a dia? Como que eu vou traduzir isso pra minha rotina de automaquiagem? E existem formas fáceis de você adicionar ali um ponto de cor na sua maquiagem e deixá-la mais divertida. Vamos para a primeira delas, que nada mais é do que um delineado colorido. Gente, o delineado gatinho colorido é uma forma simples e prática de você adicionar cor na sua maquiagem, no seu dia a dia. Você pode ali combinar a cor do seu delineado com algum detalhe de acessório ou de roupa que você tiver vestido no dia, fica muito bacana. E a forma mais fácil de fazer um delineado gatinho no dia a dia, que a gente tá com um pouquinho de pressa, é utilizando a sombra. É muito mais fácil trabalhar com a sombra. Se você errar também é mais fácil de tirar. Então eu super aconselho você fazer o delineado gatinho ou qualquer outro tipo de delineado com a sombra, principalmente se você for iniciante na automaquiagem. Para isso eu vou utilizar o pincel chanfrado, tem que ser bem fininho para ajudar a gente aqui no acabamento. No meu caso, eu tenho a pálpebra coberta, mais conhecida como pálpebra gordinha, que é quando a pálpebra fixa se sobrepõe à pálpebra móvel. Então, a forma que eu vou fazer meu delineado gatinho pode ser diferente da sua, se o seu tipo de olho for diferente do meu. Eu escolhi a cor rosa para fazer esse delineado gatinho, então eu vou utilizar a sombra Cheguei Chegando da Statera, que ele é um rosa pink, super pigmentado, super fácil de trabalhar. Carreguei o meu pincel com a sombra e agora eu vou relaxar os olhos, olhar reto para o espelho, nada de esticar a pálpebra, porque isso vai deformar o seu delineado quando você relaxar. E aqui não tem muito segredo. Eu vou vir aqui, ó, virando o meu pincel com essa pontinha mais fininha dele aqui, ó, perto do finalzinho do olho. E eu venho fazendo com os olhos relaxados um tracinho na diagonal até a dobrinha do meu olho. Depois que eu cheguei aqui na dobrinha, eu dou uma leve deitadinha nesse traço. Vai ficar assim. Agora, eu vou pegar mais produto aqui no pincel e eu vou deixar essa pontinha aqui de lado. Eu não vou puxar daqui, ó. Eu vou puxar um pouquinho depois da pontinha. Com a pálpebra relaxada, eu venho puxando para dentro da região aqui, ó, do meu olho. Percebam que quando eu estico aqui a minha pálpebra, tem um degrauzinho. Esse degrauzinho, ele é fundamental se você tem a pálpebra coberta como a minha. O delineado ficar certinho quando a gente estiver, ó, olhando com os olhos abertos. Aqui a gente já tem o rascunho, então agora é só ir aprimorando. Eu gosto de dar carimbadinhas com o pincel quando eu tô utilizando a sombra para me ajudar a fazer traços mais precisos. Lembrando que você pode deixar esse delineado mais fininho, como eu tô fazendo aqui, ou você pode engrossar ele. Tudo vai depender da sua personalidade, do seu gosto na make. Eu hoje vou deixar ele nessa finura aqui, acho que pra mim tá bom. E uma coisa importante, eu não vou trazer esse traço do delineado em toda a extensão aqui da raiz dos meus cílios superiores. Por que que eu não faço isso? Primeiro que, como eu tenho pálpebra coberta, ao longo do dia, essa região aqui, ó, da raiz dos cílios, ela pode carimbar na minha pálpebra fixa. E aí vai acabando com o delineado, ele vai derretendo, vai borrando. Então eu gosto de levar ele até onde começa aqui, ó, o desenho do meu olho, mais ou menos até a metade ali da minha íris. Agora aqui você vai trabalhar com a intensidade que você quer. Eu quero deixar esse rosa bem intenso, bem aparente. Então eu venho com carimbadinhas e vou aumentando a intensidade dessa sombra, sempre com a mão bem leve. Depois que eu fiz aqui o corpo do meu delineado, eu gosto sempre de dar acabamento, porque às vezes pode sempre cair um pouquinho de sombra no lugar errado. Eu gosto de vir com um pincel língua de gato de precisão, com a pálpebra relaxada e um pouquinho de corretivo no pincel. Eu venho aqui, ó, deixando ele bem retinho, com leves carimbadinhas, com arrastadinhas, ó, a gente vai deixando esse delineado perfeito. E pronto, temos aqui o nosso delineado. Agora é só você finalizar da forma que você preferir. Eu gosto sempre de, quando eu tô utilizando o delineado gatinho, fazer uma leve sombra aqui na minha pálpebra fixa para valorizar o meu tipo de olho. Para isso, eu vou utilizar a sombra Cappuccino da Statera Labs e com um pincel mais fofinho, eu venho aqui, ó, na pálpebra fixa, com movimentos de vai e vem,
só pra criar aqui uma sombrinha. Vou fazer aqui o outro olho, aplicar máscara de cílios. Voltei com os olhos prontos, agora eu vou hidratar a minha pele utilizando o sérum hidratante da Statera Labs, que é simplesmente perfeito. Pra quem tem pele madura, ele é muito bom. Pele oleosa, pele sensível. Quem acompanha aqui o canal já sabe o quanto eu amo esse sérum. Apliquei base, corretivo e bronzer e agora eu vou pro blush. Eu escolhi a cor Pink Lady, que ele tem esse tom de rosinha frio sensacional. Esse tom de blush tá super em alta, então você pode se jogar nesse daqui da Statera, porque ele é super fácil de esfumar, olha só. De iluminador, eu vou utilizar o iluminador Statera, da Statera Labs. E caso você queira adicionar um pouquinho de cor na sua make, mas não quer que seja nos olhos, você pode usar um iluminador que tem ali um reflexo diferente. Olha só como que ele fica lindo e delicado no rosto. Finalizei os olhos com a mesma sombra cappuccino que eu apliquei aqui em cima, aqui embaixo esfumando. Deixei a boca mais neutra para dar destaque e ênfase mesmo nos olhos. E olhem só como um delineado coloridinho, foi a única coisa que a gente colocou realmente de cor. Já deu todo um destaque, um diferencial de forma elegante na maquiagem. Essa primeira forma de adicionar cor na sua maquiagem é muito fácil de fazer, fica muito bonito. Eu escolhi um rosa bem pink. Você pode escolher uma cor um pouquinho mais sóbria se você quiser, como por exemplo a sombra Gamora da Statera Labs, que é um tom de verde um pouco mais esfriado e mais sóbrio. Mas esse rosa eu achei que deu todo um destaque aqui na make. A gente deixou a make um pouco mais divertida com um leve ponto de cor. Vamos agora para nossa segunda forma de adicionar cor na maquiagem. Aproveitei aqui a mesma base que eu tinha feito antes, então eu só tô com a sombra cappuccino esfumada na pálpebra fixa e aqui embaixo na pálpebra inferior. E essa segunda forma eu particularmente adoro fazer, que é adicionar um ponto de cor aqui, ó, no cantinho interno do olho, perto aqui do cantinho lacrimal. A gente pode utilizar uma sombra opaca ou uma sombra com uma cintilância, que é o que eu vou utilizar, que aí além de cor, a gente também traz luz para abrir bem esse olhar. Eu vou só terminar de fazer esse olho aqui. Normalmente eu vou fazer ele bem neutro para o destaque ficar mesmo pro cantinho interno. Vou vir com a sombra Licor de Chocolate da Statera, que é um tom de marrom mais profundo, só para criar um pouquinho mais de profundidade. Então eu venho aqui, ó, com um pincel de aplicação de sombras, dando batidinha pra gente pigmentar essa sombra. E eu vou subir com ela até se encontrar aqui, ó, com esse marrom. Como eu tenho pálpebra coberta, eu gosto sempre de fazer essa marcaçãozinha aqui, ó, com os olhos relaxados, para eu ter uma noção de até onde eu venho com essa sombra, pra conseguir esfumar ela e ela aparecer quando eu estiver com os olhos abertos. Feito isso, eu vou pegar um pincel que tem aqui a base achatada e o topo arredondado. Peguei mais um pouquinho da sombra cappuccino, que é a sombra base aqui do esfumado. Posiciono meu pincel na bordinha desse tom de marrom, com movimento de vai e vem aos pouquinhos, somente na borda. A gente vai esfumando essa sombra Licor de Chocolate e fazer ela ir entrando aqui na sombra cappuccino. Pronto, temos aqui um esfumado opaco e neutro. E agora vamos adicionar cor nessa make. Para isso eu vou usar a sombra maravilhosa da Statera Labs, que não tem esse nome à toa. Ela é um tom de verde água, eu diria assim, com uma cintilância muito bonita e sofisticada. Peguei aqui um pincel de precisão e eu começo concentrando ela aqui, ó, no cantinho interno, perto do canto lacrimal. Depois que eu concentro, eu começo a esfumar as bordinhas dessa cor, dando leves arrastadinhas para dentro aqui no caso do nosso esfumado e aqui na parte inferior para dentro do esfumado da pálpebra inferior. E aqui vai depender muito do seu formato de olho e do seu gosto pessoal. Eu gosto de destacar bem essa sombra, trazendo ela aqui bem para dentro e puxando ela para cima para ela aparecer bem. E aqui na parte inferior, eu também esfumo bem ela. E pronto, temos o nosso ponto de cor na maquiagem. Lembrando aqui, você pode utilizar a cor que você quiser. Você pode deixar esse pontinho mais concentrado, ó, como eu tô fazendo aqui. Olha só a diferença
ou você pode deixar ele mais esfumadinho, como eu prefiro fazer. Essa forma de adicionar cor na sua make é mais simples, bem rapidinha de fazer. Para você que não abre mão de um olho esfumado, um smokey eye marrom como esse aqui que eu fiz, mas quer dar ali um toquezinho de cor, essa opção é a melhor escolha. Você pode também, por cima da sombra que você escolheu, aplicar um pouquinho de iluminador, concentrando ele mais ainda aqui no centro dos olhos, do cantinho interno, para abrir ainda mais esse olhar. Se você tem pálpebra coberta como eu, essa dica é valiosa. Vamos para nossa terceira forma de adicionar cor na maquiagem, que é adicionar cor na pálpebra inferior. Essa dica é ótima para você que ou tem a pálpebra muito coberta e prefere adicionar o marrom para criar profundidade, não tem problema nenhum, mas você quer aí adicionar uma cor na sua maquiagem. Lembrando sempre, eu amo a sombra Nébula da Statera, então é ela que eu vou utilizar para fazer esse ponto de cor. Lembrando que vocês têm cupom de desconto lá no site da Statera Labs para aproveitar e fazer suas compras. Vai estar passando aqui Camila10, você garante 10% de desconto nas suas compras. Peguei a sombra Nébula com um pincel de precisão e eu começo esfumando sempre do centro aqui da linha dos cílios, e olha como essa sombra é super pigmentada. Eu vou trazendo, esfumando ela com movimentos de vai e vem para as extremidades. Venho esfumando aqui as bordinhas, sempre com movimentos de vai e vem. O legal de adicionar cor na parte de baixo dos olhos é que, se você quiser, você pode deixar a pálpebra de cima limpa, apenas o destaque aqui embaixo fica muito bonito. E para dar o toque final, eu vou utilizar o iluminador Statera, que é o mesmo que eu utilizei no rosto, só para dar um pontinho de luz aqui, ó, no cantinho interno. E com essa, fechamos 3 formas fáceis de adicionar a make colorida no seu dia a dia. Essa forma de adicionar, que é na pálpebra inferior, eu considero a mais fácil de todas. Fica muito chique, dá para você utilizar em qualquer ocasião. Você consegue ali adicionar um ponto de cor combinando com algum acessório, bolsa, sapato, roupa, ou não, se você quiser deixar uma coisa bem neutra e só deixar o destaque aqui para baixo dos olhos, também fica muito bonito. Eu sou muito fã. Já comenta aqui para mim qual cor você tem mais medo de utilizar no dia a dia, que eu posso trazer um vídeo futuramente ensinando a combinar cores. É muito fácil e você não vai ter medo de utilizar nenhuma cor, eu te garanto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like aqui pra mim, que ajuda e muito. E também se inscrever no canal da Statera. Esse é o meu último vídeo de dicas pra vocês, mas se vocês pedirem muito, eu posso voltar em breve. A marca Statera, eu queria agradecer muito pela parceria. É uma marca que eu me identifico muito com os valores e com a proposta. As sombras, iluminadores e blushes são minha paixão e eu amei trazer aqui essas dicas para vocês utilizando os produtos da Statera. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!